o Brasil é o país com o maior número de ansiosos do mundo, né? Ele é em números absolutos e relativos, né? Ou seja, as pessoas ansiosas correspondem 28% das pessoas, você pode dizer, 1 em cada 3 terá um quadro de ansiedade durante a vida mais intenso. O Brasil, ele tem mais do que isso, né? Então, nós não só em número, né, absolutos, que é claro, nós temos mais de 200 milhões de habitantes, mas em números percentuais. Então, nós somos um país bem ansioso. E não há dúvida, né, que a ansiedade ela aumentou drasticamente com a pandemia. Eu costumo dizer, né, que na minha vivência, começou assim, quando estourou a pandemia, as pessoas tinham insônia, né? Ninguém sabia o que ia acontecer. Aí as pessoas passaram a ficar ansiosas, né? E a ansiedade ela se estendeu. E muitas dessas pessoas desenvolveram também uma depressão junto. Mas a ansiedade é o que mais dominou, né? Eu diria, desde então. Portanto, todos nós, né, vivemos um ambiente muito ansiogênico, né, que gera ansiedade, justamente por causa da pandemia. Então a gente tem que aprender a lidar com essa ansiedade, porque eu costumo dizer que o mundo não vai ficar mais calmo, né? Nós vamos explicar a origem da ansiedade. Porque para você entender, né, se você não. Eu já dizia um professor que eu tive na faculdade: se você não conhece alguém, você não cumprimenta. Mais ou menos, se você não conhece uma doença, você não vai diagnosticá-la. Então a pessoa tem que ter um conhecimento da ansiedade dele para poder agir sobre ela. Então nós vamos falar sobre isso, a origem. O que dá origem à ansiedade? De onde vem? Para você ser capaz de fazer um certo autodiagnóstico. Ou seja, é como se o nosso cérebro, né, ele tivesse o hardware, que é o computador, e no computador tem o software, como se fosse um Windows. O hardware é o cérebro. O software, o Windows, é a mente. Tá certo? Então, a mente é o software que roda nesse hardware. E a gente tem que compreender os dois para entender como que nós funcionamos. Então, é fundamental entender então, o que se chama de um transtorno de ansiedade, se é um diagnóstico médico, perfeito? E os diagnósticos, eles, na psiquiatria especialmente, eles não são sempre categóricos, né? O, o diagnóstico categórico é assim: tá grávida, não tá grávida. Né? Você não tem meia grávida. Ou você tá grávida ou você não tá grávida. Uma anemia, a pessoa tem uma anemia ou não tem uma anemia, porque tem um índice no exame de sangue. Nos diagnósticos psiquiátricos, a gente tem que ter uma visão dimensional, né? Porque você pode ter coisas, sintomas mais leves, moderados ou graves. Então a gente tem que ter uma visão como se fosse assim, ó, igual um termômetro, né? Ou um velocímetro do carro, né? Você tem graduações, tá certo? Para você entender onde você pode estar. A ansiedade, ela é, sem o diagnóstico, ela é um estado emocional do futuro. Você nunca ficou ansioso por algo que já passou na sua vida. Concordam comigo? Você está ansioso pelo que pode acontecer daqui uma semana, pelo que pode acontecer daqui a 40 dias, pelo que pode acontecer daqui a 2 meses. Então ela é um sentimento do futuro. Quem, por exemplo, vai fazer um concurso, ou quando você era estudante ou ainda vai fazer uma prova daqui a 15 dias para a qual você tem que tirar uma nota boa. Você está ansioso. O engraçado, você vai lembrar, é que muitas vezes você fez uma prova horrível e a sua ansiedade passa, não é? Você se sente leve. Eu brinco, o problema só está começando, mas a pessoa já está tranquila, porque a ansiedade daquele evento passou. Então a ansiedade é um estado emocional do futuro. Em um mundo como o nosso, que muda tanto, é de se esperar que a gente tenha mais pessoas ansiosas do que nós tínhamos há 20, 30, 40 anos. E eu gosto sempre de contar essa história. No ambulatório da Faculdade de Medicina, no ambulatório, seja de clínica médica ou de psiquiatria, mas na clínica médica, quando eu era estudante ainda da graduação, uma pessoa com transtorno do pânico era uma coisa tão rara que quando aparecia um paciente lá, os alunos dos outros consultórios, das outras salas, vinham para ouvir o relato daquele paciente sobre o que é aquele, ele contando que doença é aquela
que o coração disparava, a mão suava frio, ele tinha dormências, ele tinha a sensação que ele ia morrer, chamava iminência de morte, né? E ele não tinha morrido e voltado, mas ele tinha a sensação que ele ia morrer. Então era uma doença que despertava muita curiosidade, porque ela era rara. Hoje, toda semana eu atendo alguém com isso, tá certo? Então, como ficou comum. Então, para você entender a sua ansiedade, você tem que entender primeiro os sintomas que ela tem. Então, eu sugiro que você anote à medida que eu for falando, para você ver se você tem ou não aquele sintoma. E vamos colocar assim, ó. Você vai dar uma nota de 1 a 10 para o sintoma, né, sendo 10 muito grave, um sintoma leve, e, por exemplo, de 1 a 4, você pode dizer que ele é mais leve, de 4 a 8 é médio, de 8 a 10 ele é intenso, tá bom? Então nós podemos ter sintomas do corpo, né? A pessoa tem, por exemplo, ela sente o coração disparar, ela tem dificuldade às vezes de respirar, ela sente dormências pelo corpo em alguns momentos, né? Tá certo? Perfeito? Então, você vai, né? O coração disparar, dificuldade de respirar, dormências pelo corpo, tem pessoas que têm com seus tremores na mão, no pé, né? A pessoa senta, bate o pé. Isso tudo são sintomas do corpo da ansiedade. Você tem sintomas, quais desses você tem com mais frequência? E você tem sintomas da mente, né? Do software, né? A pessoa vai ter, ela vai ter um estado de tensão, né? Essa tensão pode estar aqui dentro, né? Eu fico sempre preocupado, ou uma tensão também muscular, né? Faz parte da ansiedade. E a preocupação o próprio nome diz, é você se ocupar antes do tempo. Eu me preocupo. E isso é parte do ansioso. O ansioso, você lembra que ele vive no futuro. Então, como ele vive no futuro, ele está se ocupando de uma coisa antes dela acontecer. Então, ele se preocupa. Então, exatamente. Então, a atenção que preocupa. Os pensamentos são muito rápidos, né? A velocidade do pensamento. Você tem isso? A velocidade do pensamento. A qualidade do pensamento, o conteúdo, o pensamento são pensamentos de coisas ruins, são pensamentos catastróficos, né? É uma mãe que o filho sai para um aniversário, para uma festa, e ela fica pensando em tudo de ruim que pode acontecer com ele, né? Então, seja, muitas vezes o pensamento não é rápido, mas ele é catastrófico, né? O indivíduo ansioso, ele tem isso, né? É como se os filtros, né? Como se fosse o óculos que ele usa na vida, estivesse filtrando de uma maneira que ele não vê as coisas boas. Nesse sentido, ele fica preocupado com o que pode acontecer de errado, né? Porque ele cresce, aquele problema fica muito maior do que ele realmente é. Então, tensão, né? A preocupação, velocidade do pensamento, conteúdo do pensamento, sintomas que tem a ver agora com a mente, claro, que é dificuldade de iniciar o seu sono. Você deita e não consegue dormir, porque você fica ruminando coisas que você tem que fazer no dia seguinte, na semana seguinte. Não é isso? Lembre-se, a ansiedade você vive no futuro. Então a insônia de começar a dormir é uma insônia de ansiedade. Muitas pessoas têm aumento do apetite, não é do apetite, a pessoa come mais, ela percebe que ela come por ansiedade, né, que ela tem fome. Isso é muito, muito comum, né? A gente usar a comida como uma maneira de contornar a nossa ansiedade. Então, em especial, claro, coisas doces. Por que coisas doces? Porque quando você come açúcar ou carboidrato, as substâncias que estão no sangue ficam mais fácil de entrar dentro do cérebro. Perfeito? E quando entra aquele tanto de glicose no cérebro, e junto entra aminoácidos, o cérebro adora. Então quanto mais doce for o alimento, mais açúcar tiver, mais ele te estimula a comer aquilo. Na esperança, vamos dizer assim, que vai amenizar a ansiedade que você está sentindo. É como se fosse uma pitada de prazer para você tranquilizar-se. Mas nem sempre isso vai acontecer. Na maioria das vezes, não, né? Você vai comer, vai continuar ansioso, né? Então, esses sintomas que eu falei todos, quais que você tem? Pensa nisso. Anote aí. E em qual intensidade de 1 a 10 você daria? Anota para esses sintomas.
De posse disso, você tem uma ideia. Se você tem mais sintomas no corpo, mais sintomas dentro da mente, mais sintomas, por exemplo, de sono, porque o sono é algo à parte, mais sintomas na sua alimentação, ou seja, você entende em qual área da sua vida, podemos dizer, aquilo se manifesta. As pessoas podem ter esses sintomas de ansiedade em lugares diferentes da vida. Você pode ter isso muitas vezes na sua vida profissional, na sua vida pessoal. Tem áreas da vida, isso a gente chama de contextos, né, onde esses sintomas são mais intensos. Né? Isso nos remete a uma outra possibilidade de um tipo de ansiedade que ela é disparada quando você está em alguns lugares. Isso é muito importante. Né? Entre os transtornos da ansiedade, por exemplo, estão as fobias, que é quando a pessoa, por exemplo, tem um quadro de ansiedade dentro de um elevador porque ela tem medo de elevador. Mas a fobia é um transtorno de ansiedade. A ansiedade, ela é linkada a uma emoção muito primitiva nossa, que é o medo. Tá certo? Nós temos 5 emoções básicas: alegria, tristeza, medo, raiva e nojo. O medo e a raiva são os mais básicos das emoções, e a ansiedade é ligada ao medo. Exatamente. Então a pessoa, né, se você te falar assim, lembrar quando você sentiu medo uma vez, você vai perceber que é muito parecido com a ansiedade. É como se a ansiedade fosse um medo menos focado em uma única coisa, tá certo? Mas no fundo, é um tipo de medo. E por isso nos leva a tantos desgastes. Para você ter uma ideia, uma ansiedade arrastada, intensa, por mais de 5 anos, 1/4 dessas pessoas, 1 em 4, desenvolve uma depressão que precisa ser tratada. Então, mostrando por que a gente tem que focar em cuidar da ansiedade. Que as consequências é, inclusive, de surgir outras doenças. Tá?